Olá, turma! Hoje vamos resolver o último quiz da parte 2 de instalações hidrossanitárias, referente à parte de esgotos. Então, vamos lá. Eu numerei a partir do 8º exercício para dar sequência no que nós resolvemos na aula passada, tá? Foi a questão 7, tá? Então, vamos lá. Camada líquida de nível constante que em um desconector veda a passagem dos gases. Tal citação refere-se ao fecho hídrico, né, pessoal? Vou trocar a caneta aqui. Bem tranquila essa questão. Né? Ele que é o desconector usado, né, na instalação para vedar a passagem de gases. Fator de falha, a gente não tem esse elemento no sistema de instalação predial hidrossanitário, tá? A questão apresentou uma letra repetida aqui, o mesmo elemento, né? Caberia recurso anular a questão, né? Mas tanto a letra A quanto a letra C estariam corretas, certo? Caixa de inspeção a gente já discutiu sobre, né? Tem a função de inspecionar e não de vedar. E barrilete de ventilação é a coluna, né, de passagem de esgoto gasoso do ramal de ventilação até o suspiro, né? É só escrever aqui, eu acho que na outra aula a gente não colocou. Coluna de passagem do esgoto gasoso do ramal de ventilação até o tubo desconector, né? Que no caso, desconector, conhecido popularmente como suspiro. Tá? Bem tranquila essa questão. Em sistemas prediais de esgoto sanitário, pode-se definir coluna de ventilação como dispositivo provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Pessoal, não tem fecho hídrico, né, nas colunas de ventilação, né? Tubo ventilador vertical que se prolonga através de um ou mais andares e cuja extremidade superior é fechada, não, a extremidade é aberta, ou ligada a um tubo ventilador primário ou a barrilete de ventilação. Tá? Então, a pegadinha foi só que está escrito fechada, né? Falsa também. Tubo ventilador vertical que se prolonga através de um ou mais andares e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera ou ligada a tubo ventilador primário ou a barrilete de ventilação. Tá correto, né? Tá bem explícito aí na alternativa, né? Considerando que a coluna que conduz o resíduo gasoso com extremidade aberta, interligada a um suspiro, ligado a um tubo ventilador primário, né? Bem tranquilo. Tubo ventilador horizontal não, né, gente? A gente sabe que é vertical. Tá? E já é falsa. Dispositivo provido de fecho hídrico não é provido, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos questão 10. De acordo com a NBR 8160, né, o tempo de detenção do esgoto na caixa coletora pode ser determinado a partir da seguinte equação. O tempo de detenção é igual ao volume total da caixa coletora em metros cúbicos, dividido pela vazão média do esgoto afluente. Tá? Aqui, total da caixa coletora em metros cúbicos, dividido, né, pela vazão média de esgoto efluente em metros cúbicos por minuto. Então, o tempo de detenção aqui ele é calculado em minutos.
Ok. O tempo de detenção na caixa não deve ultrapassar 30 minutos, para que não haja comprometimento das condições de aerobiose do esgoto. Sendo assim, considerando uma caixa coletora de 1 metro de área, metro quadrado, e 1,20 m de profundidade, que tem 0,03 metros cúbicos por minuto de vazão média de esgoto afluente, assinale a alternativa que apresenta o tempo de detenção do esgoto nessa caixa e se ele atende ou não a NBR 8160. Então, pessoal, primeiro a gente faz análise dos dados que foram apresentados na questão, né? O volume da caixa, vou colocar aqui do lado. O volume da caixa. Foi falado aqui que tem 1 metro quadrado de área e 1,20 m de profundidade. Então, o volume seria 1 vezes 1,20. Então, 1,2 metros cúbicos é o volume dessa caixa coletora, tá? E a vazão foi dada igual a 0,03 metros cúbicos por minuto. Basta a gente fazer aqui a relação, né, do volume da caixa coletora dividido pela vazão. Então, a gente vai ficar aqui. Volume da caixa dividido pelo Q é igual a 1,2 dividido por 0,03. Logo, o tempo de detenção do esgoto na caixa coletora é de 40 minutos. Aí, pessoal, com base no próprio enunciado, coloca aqui que não deve ultrapassar 30 minutos, a gente tem então que, né, segundo a norma, né, tá, para que não haja comprometimento das condições de aerobiose do esgoto, o tempo não pode ultrapassar 30, se deu 40 não atende a norma, né? Então, seria a alternativa E aqui. Tempo de detenção de 40 minutos que não atende a NBR. Bem tranquilo, bastaria a gente usar os dados no enunciado. Vamos para a próxima agora. Questão 11. Sobre os ramais de descarga de esgoto, a NBR 8160, Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, projeto de execução, estabelece algumas exigências. Segundo a norma, é recomendado as declividades mínimas de 0,5%, não, 0,3% também não, de menos 5% para tubulações, não, 3%, de menos 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 e menos 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Tá correta essa questão aqui. E essas outras alternativas já estão incoerentes, né? Fala de 7, 9%, tá? Segundo a norma, então, pessoal, as declividades mínimas para tubulação de 75, né? Igual ou inferior a 75 tubulações. Menor ou igual a 75, a gente usa 2% de declividade. E tubulações maior ou igual a 100, a gente usa inclinações de 1%, diâmetro nominal, tá? Que eu acho que vocês já sabiam isso aqui, bem tranquilo também. No projeto de esgotamento sanitário da rede de esgoto de uma residência, previram-se os seguintes aparelhos sanitários com suas respectivas unidades Hunter de contribuição, o HC apresentados na tabela a seguir. O diâmetro nominal mínimo do ramal de esgoto que deve escoar os efluentes dos aparelhos sanitários da residência é... Então, pessoal, para a gente achar aqui a tubulação do ramal de esgoto, primeiro a gente vai ter que fazer a soma de todas as contribuições, certo? Com exceção da contribuição total aqui do vaso sanitário, que vai ser interligado posteriormente, tá? A gente usa a tubulação de 100 para ele.
Para encontrar o somatório total, é preciso que a gente multiplique a quantidade de número de HC de cada aparelho. A gente vai somar aqui, a gente faz uma coluna aqui à parte. E logo em seguida a gente soma o total de contribuição obtida, total de UHC, tá? Então vamos fazer isso. O da bacia sanitária, então a gente deixa separado, porque a gente sabe já a priori que a tubulação é de 100 nesse caso aqui, né? Então vamos lá, da ducha, 6 vezes 2, basta multiplicar aqui, a gente já coloca do lado. 12, lavatório, 9 vezes 1, 9, banheira, 6 vezes 2, 12, bidê, 6 vezes 1, 6, e pia de cozinha, 2 vezes 3, 6 também. Então, a gente fazendo toda essa soma aqui, e ainda tem esses aparelhos aqui que não coubem. Vamos lá. 1 vezes 3, 3, bebedouro 1 vezes meio, meio, tá? Então, somando os de cá com os de cá, aqui deu 3,5, 24 com 9, 33, com 12, 45, certo? Então, a gente somando 45 com 3,5, 45 mais 3,5, a gente fica com 48,5, certo? Então, afinal, a gente obteve esse valor. E agora, basta a gente entrar aqui nessa tabela, tá? E verificar o diâmetro do ramal do esgoto, né? Então, a gente ficaria aqui nessa 48,5 estaria nessa linha aqui. Ou seja, o diâmetro nominal de 100 atenderia esse caso aqui, tá? Aqui não daria pra gente usar, porque o máximo é 20 UHC, a gente obteve acima, então a gente tem que usar o da próxima linha, que é o diâmetro de 100. Também bem tranquila essa questão. Então, vamos para a questão 13. Segundo a norma NBR 8160, Sistemas Prediais, Esgoto Sanitário, Projeto e Execução, os desconectores são componentes do subsistema de coleta e transporte do esgoto sanitário destinados a vedar a passagem de gases no sentido contrário ao deslocamento do esgoto. Com relação aos desconectores, é incorreto, pessoal, então sempre sublinhar o que está sendo pedido e enunciado para não haver confusão, porque às vezes já marca as primeiras questões, né, que no caso a primeira aqui já está correta, devem proteger todos os aparelhos sanitários. Pessoal, o desconector, né, entre as funções dele, ele tem sim a função de proteger os aparelhos sanitários contra a passagem de gases, animais, nas saídas das tubulações, tá? Vou colocar aqui. Quanto à passagem de gases, animais, nas saídas das tubulações. Então, essa questão aqui, ela é correta, mas o enunciado nos pede a questão incorreta. Então, a gente prossegue aqui. Devem ter fecho hídrico com altura mínima de 5 centímetros. Pessoal, na norma, entre as condições que o desconector tem que atender, uma delas é ter sim uma altura mínima do fecho hídrico de 5 centímetros. Então, está correto também. Apresenta um orifício de saída com diâmetro inferior ao do ramal de descarga a ele conectados. Pessoal, a pegadinha aqui a questão é que é igual ou superior, tá? De acordo com o que está apresentado na norma, ele deve atender a condição de diâmetro de saída igual ou superior, e não inferior. Ou superior, tá? Ao ramal de descarga conectado, e não inferior, tá? Então, essa questão é a incorreta, que é o que é pedido no enunciado. Só terminando aqui, podem atender a um aparelho
ou a um conjunto de aparelhos de uma mesma unidade autônoma. Pessoal, segundo a norma, o desconector ele pode atender a um aparelho ou ao conjunto deles, tá? Só que atuando de forma independente, tá? Então, essa questão está incorreta. Vamos para a próxima. Nas instalações de esgoto sanitário, alguns equipamentos são instalados para melhor funcionamento do sistema. Assim, assertiva 1, né, pede-se para marcar as que têm todas as alternativas corretas. Caixa de gordura é a caixa provida de desconector destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Pessoal, a gente sabe que ela é destinada a receber os efluentes da cozinha, tá? E não da instalação secundária de esgoto, tá? Ele é diferente dos outros tipos, porque ele é específico, né? Destinado só aos efluentes da cozinha. Caixa de inspeção é a caixa destinada a permitir limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade e ou direção das tubulações. Isso aqui a gente sabe que é verdade. Vou colocar falso aqui. A gente já falou sobre isso na outra aula. Ela deve ser sempre implantada quando houver mudança de direção das tubulações, né? Serve sim para a gente fazer inspeção e desobstrução conforme for necessário. Caixa de passagem é a caixa destinada a reter na sua parte superior as graxas e os óleos contidos no esgoto. Olha, ela é destinada, né, apenas para facilitar a passagem, né? Sempre que houver mudança de direção, não tem função de retenção, tá? Então, a questão tá falsa. Então, nós temos só a alternativa 2 como correta, que é a letra A, apenas a afirmativa 2. Então, com isso, nós encerramos essa correção do nosso quiz, tá? Até a próxima aula, pessoal.